Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um momento Palavra de Luz e hoje nós vamos estar falando sobre as ofertas ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7 nos diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Antes de mais nada, precisamos definir o que é oferta. Oferta é gratidão ao Senhor. É quando nós entregamos algo para Deus. É um louvor. Faz parte da adoração a Deus. Pode ser o nosso serviço, pode ser o nosso dinheiro. Tudo aquilo que nós temos, precisamos ofertar, oferecer ao Senhor de todo o nosso coração. Porque oferta é sinceridade, oferta é adoração. Em Gênesis capítulo 4, no versículo 1 ao 7, nos fala sobre a oferta de Caim e de Abel. Quero ler o versículo 3 ao versículo 5 de Gênesis capítulo 4. Nos diz assim: E Abel também, versículo 3, Gênesis 4, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Uma oferta ao Senhor. O Senhor, ele aceita a oferta de Abel porque ele compareceu diante de Deus com fé e genuína consagração a Deus. Ele foi com sinceridade para oferecer aquela oferta ao Senhor. A oferta de Caim foi rejeitada. Por quê? Porque ele estava destituído de fé sincera, da obediência e porque as suas obras eram más. Deus tem prazer em nossas ofertas e ações de graça tão somente quando nos esforçamos a viver uma vida reta e de conformidade com a sua vontade. A oferta ao Senhor é muito mais do que oferecer algo físico. Nos fala sobre uma fé e uma obediência ao Senhor. Existem pessoas, por exemplo, que podem oferecer, assim como Caim ofereceu algo ao Senhor, porém o Senhor não se agradar. Por quê? Porque antes de Deus olhar para a oferta, Deus está olhando para quem está ofertando. Isso aqui é muito forte, é muito interessante nós falarmos isso aqui, porque antes de Deus olhar para a oferta, Deus olha para quem está ofertando. Gênesis capítulo 4, no versículo 5. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. No verso 4 diz: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, que é o verso antes, né? Nós lemos o versículo 5, agora o versículo 4. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então Deus, ele não está simplesmente preocupado com aquilo que nós oferecemos, mas sim com a intenção com o que nós oferecemos. Se oferecemos com fé e com sinceridade ao Senhor. No livro do profeta Ageu, capítulo 1, no versículo 6, diz assim: Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquitel, ou seja, um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei a madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor.
Em Ageu capítulo 2, versículo 8, Deus diz assim: minha prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. O que nós aprendemos aqui é que em Ageu, o povo de Israel a sua casa estava cheia de bens, cheia de coisas, porém a casa do Senhor estava deserta. Eles estavam cuidando muito bem da sua casa, mas o templo, o tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestava, estava deserta. É necessário que nós venhamos valorizar a obra de Deus. Verdade que Deus, ele não precisa do dinheiro. A Bíblia diz que minha prata, meu é ouro, disse o Senhor dos Exércitos. É tudo do Senhor. A Deus pertence todas as coisas. Mas é necessário que nós venhamos abençoar, termos um coração solidário, fazendo para a obra de Deus. Espero ter respondido aqui a pergunta. Que Deus te abençoe. E esse foi mais um momento, Palavra de Luz, e até a próxima.